Olá, conectados. Eu sou Graça Carvalho e a Escola de Cidadania está no ar, hoje com o episódio Eleições Municipais 2020 em Imperatriz. Por favor, dê um like aí para ajudar este canal a crescer, se inscreva nele e ative as notificações para não perder nenhuma apresentação. Convido você a vir comigo para refletirmos sobre esse momento intrigante da história de nossa cidade, em que ocorreram a campanha eleitoral e as eleições de prefeito, vice e vereadores. Hoje temos um convidado especial, o professor Dr. Robert Guimarães, que é professor do Cefet e tem vários cursos de pós-graduação em engenharia de produção e outras áreas, e ele vai, junto comigo e com a participação de vocês, analisar os fatores que influenciaram essa eleição tão estranha, tão difícil, que nós acabamos de vivenciar. Boa noite, professor. Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado. O senhor pode começar a fazer uso da palavra, fazendo as suas considerações. Boa noite a todos. Bom, a gente teve agora, há poucos dias, o resultado das eleições, né, as municipais, em Imperatriz, no Brasil todo. E, assim, Imperatriz reelegeu o atual prefeito, Assis Ramos, e me parece que houve uma situação, assim, um pouco diferente do que vem acontecendo nas últimas eleições, né? Nas últimas eleições, geralmente o candidato ganhava, era aquela alegria, a cidade se movimentava, né? Muita expectativa do que o prefeito iria fazer ou continuar fazendo, mas dessa vez parece que houve uma paralisação total. Ficou assim, o povo achou meio estranho a reeleição dele, né? Porque não se esperava, realmente não se esperava. O prefeito, ele teve muitas falhas no início do seu mandato, e a gente andando pelos bairros, a gente percebia que existia uma reprovação muito grande, mas, né, como existe uma legislação corrente, essa legislação foi obedecida e, de fato, ele legalmente está eleito, né? Então, aqui a gente vai procurar discutir um pouco sobre essa legalidade, sobre esses fatores que levaram à reeleição do prefeito. Pois então, eu fiz pré-campanha eleitoral durante 1 ano e 8 meses, andei por muitos bairros de Imperatriz e toda pessoa com quem eu falei com cerca de 15 mil pessoas, peguei na mão dessas pessoas, conversei um pouco e elas diziam que não votariam em Assis Ramos nunca mais, que não queriam como prefeito. E de repente chegou o momento da eleição, a situação virou e nós temos aí um prefeito que foi o candidato reprovado por a quase totalidade da população, que teve uma gestão muito ruim, tanto ineficiente pela escolha dos secretários, quanto pelas notícias de corrupção que permearam todo o mandato dele e culminaram com denúncias sobre uso da máquina pública, pressão sobre os servidores, compra de votos. Tudo isso a gente ouviu, está ouvindo aí a boca miúda, mas o homem foi reeleito e está aí para governar mais 4 anos. Aí eu pergunto aqui para o professor, quais as perspectivas que a população de Imperatriz tem para um segundo mandato de alguém que fez um primeiro mandato tão ruim e tão cheio de problemas. Eu quero aproveitar, antes de passar a palavra novamente, para lembrar que, falando em corrupção, que houve a instalação de uma CPI pela Câmara Municipal para apuração de desvio de dinheiro na Secretaria de Saúde, e que se encontra suspensa por uma decisão liminar do juiz, que é sogro da principal investigada,
houve um recurso da Câmara e esse processo encontra-se em um dos gabinetes do Tribunal de Justiça lá em São Luís. Então vamos aos números. Imperatriz tem hoje quase 170 mil eleitores aptos a votar e somente 20% desses eleitores votaram em Assis Ramos, totalizando aí 34.253 votos. A questão é a seguinte: qual a legitimidade que tem alguém que foi eleito com apenas 20% do total dos eleitores de uma cidade como Imperatriz, se os 80% restantes não quiseram, não aprovaram, não acreditam na gestão dele? Isso é legítimo? Ou não, professor? O que o senhor acha? Dê aí a sua opinião sobre essa questão. Doutora, a legitimidade é ser discutida, né? Porque a legislação aceita isso, de fato, né? No entanto, a gente imagina, poxa, um quinto da nossa cidade, um quinto das pessoas aptas a votar, só apenas um quinto colocaram o prefeito, os outros 4/5, né, não o apoiam. Então ele tem um desafio muito grande com isso, né? Para ele que esses 4 anos tentar, né, fazer uma gestão realmente participativa, né? Não somente nos seus cargos, mas também se chegar junto à comunidade, se aproximar mais da comunidade, coisa que não foi feita. Entendeu? Agora, nos últimos dias, que a gente viu o prefeito realmente indo na periferia, indo nesses locais, colocando pissarra, inclusive em invasões, colocando bloqueteamento em áreas ilegais, como na beira de Riacho Bacuri, Riacho, locais que são áreas ilegais. Não estou falando do fato da população, contra a população não, estou falando da legalidade nesse momento, né? Então, eu sou engenheiro, mas tenho formação também na área de direito. Eu conheço a legislação, o que diz a legislação. E olha só, uma questão interessante, se nós pensarmos que durante esses 4 anos, né, o que foi que ele prometeu naquele início de campanha, quando ele estava fazendo sua campanha, e verificar o que foi cumprido, pouca coisa foi cumprida. Inclusive, a gente tem a cidade aí com a maioria dos problemas ocorrendo, e vai ocorrer novamente agora, quando começar a chover. Vocês vão ver novamente a rua cheia de buracos, vocês vão ver novamente os alagamentos, que não foi feito nada, né, de recuperação desses riachos, recuperação, alargamento do seu canal, retirada de algumas populações desse trecho, retirada lá no caso do Riacho Bacuri, ali próximo a Godofredo, o Riacho Bacuri está tapado, né? Tem uma laje por cima do riacho que faz um encurtamento da vala do riacho. E isso aí provoca naquela região, né? Provoca alagamento. E continua com muitos problemas acontecendo e a prefeitura não tomou providência. Bom, nos 4 anos que ele tinha o objetivo de se reeleger posteriormente, ele não fez isso. Agora vamos mais nos 4 anos que não vai ver mais a pretensão da reeleição posterior. Outra coisa, pessoas capacitadas deveriam assumir funções estratégicas. Dificilmente a gente vê, não estou tirando da competência dos pessoal que ele coloca não, mas a gente tem que ver realmente quem é que deve assumir essas funções estratégicas, funções na área de engenharia, funções na área de meio ambiente, né, para que a cidade possa realmente ter uma visão proativa e possa crescer mais, desenvolver mais. Somos a segunda cidade do Maranhão com problemas de cidade de terceiro mundo, né? Cidades que realmente sem desenvolvimento nenhum. Apenas 20 e poucos por cento da nossa cidade tem saneamento básico, né? Ou, se não falarmos de saneamento ambiental, que é mais abrangente ainda. Então, existe essa dificuldade toda de propor uma gestão realmente que funcione tecnicamente e que tenha a participação da comunidade, que vá à comunidade e verifique quais são os seus problemas, onde estão esses problemas e como resolvê-los. Tá? Para isso, precisa de pessoal capacitado, como eu falei, precisa de projetos, né? E precisa que a população o apoie, o que não aconteceu nessa eleição. Exatamente. Nós temos um prefeito que não soube se
acercar de pessoas qualificadas, que fez uma gestão ruim, que na gestão dele nós observamos um superdimensionamento de preços, eu não sei se o senhor lembra, Sim. contratos superfaturados, como por exemplo, um caso simples que foi a contratação de um cantor por um valor de 150 mil, quando na verdade o cachê daquele cantor era só 70 ou 80 mil, eu não lembro bem, mas um número desse. Quer dizer, é sempre pelo dobro, pelo triplo do preço. Nós temos os casos da Operação Tapa-Buracos, a eterna Operação Tapa-Buracos, que nós fizemos aqui uma denúncia uma vez, de que o prefeito, nós encontramos no portal da transparência contratos que importaram, nos 4 anos da gestão dele, importaram em 108 milhões de reais, só para tapar buracos, e buracos esses que no dia seguinte estavam reabertos, na semana seguinte estava tudo arrebentado novamente. E a gente calculou aí, com auxílio de especialistas, que disseram que esses 108 milhões a 500 mil o quilômetro daria, se fosse broquete, que é mais barato, daria para fazer mais de 100 quilômetros. Não, 180 quilômetros de calçamento bom, com galerias, com tratamento, com escoamento de esgoto e tudo. Ou seja, é uma pessoa que torra o dinheiro do povo. Nós temos aí o caso também da Zona Azul. Zona Azul. 85 milhões de reais. Eu vi o contrato no portal da transparência, o que ele contratou para a empresa cobrar dos imperatrizenses, pelo estacionamento na rua que é pública, cobrar e a prefeitura pagar para essa empresa do bolso do contribuinte 85 milhões de reais. E as pessoas que votaram, esses 35 mil eleitores, parece que esqueceram disso. E a gente está aí numa situação difícil, porque essa Zona Azul ele vai manter. Eu vi na imprensa que ele já entrou com uma ação no tribunal para anular a lei que os vereadores derrubaram aqui, a lei da Zona Azul. Então, nós temos aí sérios problemas, um prefeito que não respeitou o plano diretor da cidade, que fez a construção de um camelódromo em cima de uma praça. Aquela praça ali existe em Imperatriz desde o início. Ali era o final do aeroporto da cidade, eu era criança, e a gente brincava ali naquela Praça Tiradentes. Depois ali foi durante muito tempo um lugar do carnaval chamado Berro d'Água, de um grupo carnavalesco que encerrava o carnaval ali. É uma coisa histórica, jamais poderia se fazer uma obra em cima daquilo ali, até porque bem em frente ali existe um terreno, existia na época, já que ele tomou essa decisão terrível, terrenos para vender ali, aqueles lotes que poderiam se fazer aquele mesmo camelódromo, que é bom para os vendedores de roupa, mas do outro lado da rua, sem acabar com a praça. E ele é um desses prefeitos que gosta de fazer uma obra em cima de outra. E o panelódromo também. Dando prejuízo, o panelódromo também ocupou a praça quando deveria ter sido feito lá perto do 50 bis, que já tinha terreno. Nós esperamos agora, enquanto população, que o senhor Assis Ramos respeite o plano diretor da cidade, cumpra a lei, que é uma coisa que ele não gosta de fazer. A gente viu até aí jornalistas, apresentadores de televisão de cara quebrada e tal. É uma série de coisas que o eleitor não podia ter esquecido de jeito nenhum, mas esqueceu, e agora nós temos que levar adiante essa situação. O que é que eu proponho? Que as pessoas venham participar, fazer o controle social em todas as áreas: saúde, educação, infraestrutura, o tratamento do esgoto, naquele caso que a gente falou, o senhor lembra lá na nossa live, em que 100% do esgoto
produzido em Imperatriz, cerca de 80 toneladas dia, é jogado no Rio Tocantins. E isso ele não gosta de fazer, porque é uma coisa debaixo da terra, ele gosta de fazer praças. Praça é uma coisa bonitinha, gente, mas não resolve o problema. Não traz saúde. O que traz saúde é esgoto tratado, é hospital funcionando a contento, com medicação, com exames, um funcionamento da atenção básica. Essa coisa que evita a pessoa de ficar doente e superlotar os hospitais. Então, nós estamos aqui com a Escola de Cidadania, convidando as pessoas para virem, tanto aqui no nosso espaço físico, aqui na Rua João Lisboa 419, como nos finais de semana nós iremos levar uma tenda nos bairros, levar computador para ensinar as pessoas a entrarem nos portais de transparência, a acompanharem a transferência do dinheiro da União Federal, do Estado, para os cofres da Prefeitura e para que elas possam cobrar do prefeito a aplicação correta a preço de mercado. Né? Eu quero contar com a colaboração do senhor também nessas aulas e para a gente poder calcular preço de mercado de obras públicas, que a gente tem visto aí absurdos, né, acontecendo, não é só com ele, outros prefeitos também do nosso estado do Maranhão fazem isso, e é uma coisa que precisa, o dinheiro público precisa ser regrado, economizado, bem aplicado, o gestor precisa ter respeito pelo dinheiro do povo, pela situação das pessoas. Então, eu passo a palavra para o senhor para as suas considerações finais e depois a gente vai encerrar a nossa live de hoje. Pois é, rapaz, a gente vê que existem tantas necessidades aqui no nosso município, né? Que se a gente for, você falou em praças aí, são espaços públicos, né, que deveriam servir para as crianças, para os jovens se encontrarem, mas que a gente tem tão poucos na cidade, né? Você vê já o Camelódromo e o Panelódromo foram ocupados em região de praça. Se vocês pegar o Grande Bacuri aqui, o Grande Santa Rita, dificilmente você vê uma praça, um canto onde as pessoas possam se encontrar no final da tarde, as crianças possam brincar. Realmente não tem praça na cidade. Mas além das praças, que são necessidades, né, sociais, principalmente a questão urbana, do tratamento dos esgotos, né, da coleta da água de chuva, da drenagem, a questão da iluminação pública, muitos fatores desses estão ficando a desejar na cidade. Né? A gente precisa que isso seja cumprido de fato, o plano diretor, e o prefeito observe que tem também legislações específicas para esse tratamento. No caso, o Código de Postura, ele trata exatamente dessa relação entre a comunidade e o poder público, né? Tudo que tem que ser feito para que as interações sociais possam ocorrer de forma satisfatória, que as pessoas possam ter conforto na cidade, possam andar e vir sem problemas, né? O trânsito da cidade continua desorganizado, né? A gente vê muitas passagens aí, muitos pardais aí continuam multando, mas no entanto a gente não vê passagem de pedestre, aqueles semáforos não funcionam. O senhor já viu ali o viaduto? A gente está passando 40 minutos para atravessar dessa parte de cá para a outra da cidade. E no início da gestão do Assis estava esse problema, agora piorou mais ainda porque aumentou o fluxo. E você vê que não houve nenhuma evolução. O que eu acho chato é exatamente isso, não houve evolução durante esse período todo. O que significa, gente? Que a cidade não está crescendo. Então, se você pegar alguns fatores, por exemplo, existe uma legislação que trata sobre a questão dos riachos, né? Por que não se aplica essa legislação no município? Por que o município continua com essa precariedade? Aquela zona fétida ali na Dom Pedro, nas ruas principais da cidade, que a gente passa por... Uma vez eu passei lá, meu filho ficou assustado, estava cheio de espuma lá na Dom Pedro, ali no Riacho Bacuri, e tem soluções para isso que não são tão caras, e existem recursos federais para isso, que precisam ser fiscalizados. Eu queria aproveitar para dizer, o orçamento de Imperatriz este ano está perto de R$ 1 bilhão. Pois tem um orçamento forte. 900 milhões e alguma coisa, e dinheiro que é suficiente, se aplicado nas áreas com parcimônia, ele dá para fazer muita coisa.
Então, nós temos ainda 2 tópicos para falar. O que eu tenho notado é que a Justiça Eleitoral se preocupa só com as questões administrativas das eleições e não faz nada para combater os crimes que ocorrem durante a campanha eleitoral até o dia das eleições. Eu fui juíza eleitoral e na minha época de juíza eu requisitava delegados federais, agentes policiais federais para trabalhar comigo durante o período da eleição. E exatamente para combater, a gente andava até a noite aí, eu acompanhava eles em algumas situações para fiscalizar, para impedir a prática de crimes, principalmente da compra de votos, que é uma coisa terrível. Na véspera e na antevéspera da eleição, eu descobri que as pessoas naquela noite não dormem, elas ficam com a janela, com a luz acesa, um pouquinho da janela aberta, o comprador de votos chega com a nota de R$100, ou de 50, ou de 20, enrolada no santinho, entrega ali e no outro dia o voto sai lá no nome dele. E a Justiça Eleitoral, de um modo geral, não se preocupa com isso. Eles têm a Polícia Judiciária Eleitoral, que é feita pelos agentes federais, delegados federais, e também não impede a Polícia Civil de fazer isso. Mas eles não usam o Ministério Público, também a gente não vê uma atuação mais vigorosa do Ministério Público e os crimes vão acontecendo. Nessas eleições, a gente soube de muitas ocorrências de abuso de poder político, de candidato detentor do poder em Imperatriz, pressionava os servidores para irem a reuniões dele, para ele divulgar as ideias deles, e como ele é bom de verbo, ele é bom de conversa, né? Ele diz coisas que até ele mesmo acredita, as pessoas saíam de lá como acreditando naquilo que ele falou. Elas esqueciam que passaram 4 anos no sofrimento, morrendo os parentes na fila do socorrão, quantas pessoas caídas no chão, sangrando, sem receber o atendimento devido, casos de pessoas que ficaram meses esperando cirurgia, que não foram atendidas e morreram, crianças inclusive. A situação do socorrão é uma coisa tremendamente precária e o povo, na hora que tem a oportunidade de se livrar disso, de colocar novas pessoas para prefeito, para governar a cidade, eles esquecem tudo e só por causa de um bloquete que o prefeito botou na frente da casa dele no último dia da eleição, já vai votar nesse prefeito. Então, enquanto a gente, nós, povo, não nos conscientizarmos de que a gente não pode se envolver com o candidato no tempo da campanha eleitoral, deixa o candidato lá, você fica só observando. Não se abraça com ele, não vá para a festa dele, porque eles fazem tudo aquilo com o nosso dinheiro para enganar o eleitor, e o eleitor se deixa enganar, né? Nós temos isso visto aí, lamentamos que a Justiça Eleitoral não se prepare, não consiga os mecanismos necessários para investigar, flagrar e punir esses crimes aí da compra de voto, do abuso do poder político. E nós vamos agora passar para um outro tópico, que nós vamos dar nesse outro tópico aqui a palavra para o nosso convidado, professor Robert. Nós temos visto que é recorrente em todas as eleições a questão da compra de votos. O eleitor recebe dinheiro, gente, R$20, R$50. Nestas eleições eu soube de votos que foram comprados
a R$ 400. R$ 400. Mas de qualquer forma, a maioria é comprada por 50, por 100, e o eleitor, com esse dinheiro, vai para casa, compra quase nada, com aquele dinheiro acabou, e ele comprometeu o futuro da sua cidade por 4 anos. Porque eu costumo dizer, todo candidato que compra voto é ladrão. Ele vai, quando eleito, ele vai roubar, vai desviar da saúde, da educação, da infraestrutura, do saneamento básico, para repor aquele dinheiro que ele adiantou para o eleitor, e a cidade continua ficando nas dificuldades, na pobreza, na miséria, e aquilo é um problema que não vai ser ruim só para o eleitor que votou errado, vai ser ruim para todo mundo. Por isso, a sociedade deveria se unir, professor, Sim, para ajudar a esclarecer para as pessoas e também combater essa prática tão nefasta. São comuns, e a gente vê assim, a gente conversando com as pessoas, vê que parece uma coisa normal. O cara, eu vou votar no candidato, mas se ele me der alguma coisa. Pô, eu não tenho um candidato não, mas se não aparecer e me der uma grade de cerveja, não aparecer e me der uma areia, um barro, eu vou votar. Ninguém me dá nada mesmo. É dessa forma que as pessoas estão pensando, infelizmente. Então tem que haver essa consciência política. Eu acho que tem que ter um trabalho até mesmo durante da própria prefeitura ou de outro órgão aí, uma organização não governamental, e até mesmo fazer de esclarecer, como a doutora Graça está fazendo agora, um trabalho de cidadania, para que as pessoas percebam que comprar voto só vai prejudicar ela mesma. Ela vai deixar de ter o saneamento, ela vai deixar de ter o hospital, uma série de coisas, porque aquelas pessoas não têm mais compromisso com ela. E é muito pouco, aquele momento, como a doutora citou, dinheiro pouco, que não vai enriquecer, não vai trazer nenhum benefício para você apenas naquele momento. E você não caia nessa, porque se você cair nessa, você vai ser prejudicado por mais 4 anos. E a gente vê que muitos vereadores realmente, doutor, seguem essa linha. Terminou, se elegeu, pronto, não vou mais, vou apenas sentar lá, fazer minha frequência, não ver projeto, não ver nada desses caras. E continua aí. E as trocas, por causa disso, a gente vê nas eleições aí, filas aí de carros, nos postos de combustível, nas caras da gente, na nossa cara, as filas de carro aí se abastecendo com o candidato enchendo o tanque para as pessoas votarem nele. Aquela promessa de dar uma parte do dinheiro hoje, na véspera da eleição, e caso ele seja eleito, dar o restante. Dou 50 hoje, mas se eu for eleito, você ganhar mais 50. Aí o cara vai dizer, tem que votar nele e arranjar mais voto para ele ser eleito e eu ganhar mais meus 50. Entendeu? Então, a gente tem que fazer, o eleitor precisa fazer aí a ligação entre a compra de votos e a administração do prefeito, do candidato comprador de votos. Quando ele aprender a fazer isso, com certeza a gente vai melhorar a qualidade da nossa votação, das nossas escolhas, é o que a gente espera. A Imperatriz precisa de coisas demais. Eu queria só ainda fazer uma referenciazinha rápida à questão da saúde pública, que eu conversando com uns médicos da UPA e do Socorrão, eles me disseram o seguinte: entre 10 pessoas, 10 pacientes que eu atendo aqui, 7 acima de 45 anos estão diabéticos e hipertensos. E o que causa o diabetes e a hipertensão arterial? Sedentarismo e alimentação errada. Coisas que poderiam, com preventivamente, uma política de saúde ser básica, e ser prevenida, ser evitada. Exatamente. E isso ia gerar um resultado muito grande pela diminuição das internações no Socorrão, nos hospitais. Então, o prefeito precisa fazer uma pista de caminhada em cada bairro para que as pessoas possam se exercitar, caminhar para ter saúde. Precisa mandar a equipe de atenção básica de saúde na casa de todo mundo para ensinar as pessoas a se alimentarem corretamente, a evitarem o refrigerante, essas coisas aí. Ligar a campanha eleitoral à administração pública
durante os 4 anos é uma obrigação de todo eleitor, de todo cidadão da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Enquanto isso não for feito, essa ligação, essa comprovação de que o voto errado resulta em administração ruim, em cidade pobre, em pessoas com problemas, com dificuldades, sem emprego, sem saúde, sem educação, sem segurança, sem nada. Uma coisa está diretamente ligada à outra. Nós agradecemos aqui a participação do professor Robert e vamos encerrar esta nossa live de hoje, agradecendo também a participação de todas as pessoas que nos seguiram, que nos assistiram até aqui e convidando para o próximo episódio. Boa noite e até semana que vem. Boa noite. Obrigado.